Bom dia, galera, tudo bem? Estamos aí chimarrando, dando uma molhada na goela para nós começar essa pequena aula aí, que é uma correção da aula anterior, aula do dia 8/7, onde a gente trabalhou as páginas 40 e 44, que versa sobre a genética de Mendel, entendeu? Então, a primeira pergunta é o seguinte: o que é um caráter congênito? Cite duas causas para a surdez congênita. Então, um caráter congênito, ele está presente já no nascimento. Então, independente de ser uma causa genética ou ambiental. Tá? Então, respondendo aí a primeira pergunta. A segunda é baseada no texto Os Genes e o Ambiente, que está na página 40, e ela pergunta o seguinte: o que influencia a grande diversidade de indivíduos existentes? Então ela dá um exemplo. Por exemplo, se uma mulher for infectada pelo vírus da rubéola durante a gravidez, né, então ela está tendo aí um fator ambiental, ela também pode infectar o embrião e provocar surdez congênita na criança. Mas a surdez também ela pode ser causada por alterações em genes, aí já é uma situação genética que é transmitido dos pais para os filhos. Ok? A terceira pergunta, ela fala o seguinte: como pode ser diagnosticada a fenilcetonúria? Um nomezinho estranho mesmo, né? Fenilcetonúria. A fenilcetonúria é uma doença genética causada pela ausência ou diminuição da atividade de uma enzima do fígado, entendeu? Então, como pode ser diagnosticada essa doença em pessoas com essa alteração genética? O que pode ocorrer? Bom, pode ser diagnosticada através do teste do pezinho, né? Realizado logo nos primeiros dias de vida do bebê. Em pessoas com essa alteração genética, a fenilanina se acumula no organismo, causando lesões no cérebro. Pode causar lá uma deficiência mental, sintomas comportamentais, convulsões, correto? Número 4. O conhecimento genético deu grande impulso a novas tecnologias que passaram a incluir novas técnicas. Cite os métodos que têm influenciado a biotecnologia. Então, os métodos são a identificação de genes, a manipulação de material genético, de células isoladas ou de organismos e até transferência de genes de uma espécie para outra. Acho que a gente já viu isso aí na aula anterior, né? Com o objetivo de produzir substâncias e modificar uma série de processos. Tá ok? Número 5 e último, né? Nosso texto, né, a correção é pequenininha. Fala o seguinte: o que são organismos geneticamente modificados? Qual o objetivo deles serem utilizados? Ou qual o objetivo de serem utilizados larvas de mosquitos, porcos e plantas como soja? Então, né, se referindo ao texto, as referências de estudo. Então, a resposta ela vem dentro da seguinte conclusão: organismos geneticamente modificados são seres que tiveram seu material genético alterado por técnicas de biotecnologia. Entendeu? Então, nesse casamento aí da biologia com a tecnologia. Se voltando já para as larvas do mosquito, nas células dessas larvas foi introduzido um gene que codifica uma proteína fluorescente. O gene foi extraído de uma espécie de água-viva. Esse procedimento é um passo preliminar para experimentos que visem controlar a transmissão de doenças como a malária. Então aí foi utilizado um procedimento. Já nos porcos, o que acontece? Eles recebem outras espécies de genes que comandam a produção de hormônios de crescimento e passam a ter uma carne mais musculosa e menos gordurosa. Então isso é um processo, digamos assim, rápido de engorda, né? E por último, a soja transgênica, que há muito tempo foi muito, né, debatida, ela recebeu de uma bactéria o gene que confere resistência a um agrotóxico, que destrói ervas daninhas. Assim, o agrotóxico ele pode ser aplicado na plantação para matar as ervas daninhas sem prejudicar a soja, entendeu? Então é uma maneira de que
de fazer com que a soja ela se torne mais fortalecida, né? Então a erva daninha vai lá, vai tentar impedir o crescimento, né, da produção. Esse agrotóxico vai atingir a erva daninha e como essa soja ela foi modificada para de certa forma ter uma resistência a esse agrotóxico, ela vai produzir naturalmente. Beleza? Então é isso aí, gente. Esqueci de dizer que eu estou com saudade de vocês. Lembrando sempre que o nosso sentimento é que todos vocês estejam bem com seus familiares. Aos pouquinhos, como eu tenho falado, né, os órgãos públicos têm liberado aí a movimentação, o isolamento está sendo mais flexível, até por próprias questões econômicas, né? Mas a gente precisa manter o mesmo cuidado, ok? Um abração para todos, bom dia!